dando seguimento à cronologia do fim dos tempos. Então, hoje eu quero falar sobre a salvação de Israel. Deus, ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. E desde então, Deus vinha cuidando de Israel, né? Povo surgido de Isaac, de Jacó. E Deus sempre tratou a nação de Israel de um modo assim muito peculiar. Mas Israel, na maioria das vezes, se tornou rebelde ao Senhor e seguiu outros deuses. Por isso, Israel teve muitas derrotas ao longo da sua história. Mas o amor do Senhor por esse povo sempre acabou revertendo essas derrotas e devolvendo a terra para Israel. Deus prometeu uma salvação a Israel. Isso está lá naquela profecia de Daniel, no capítulo 9, no versículo 24, lembra? Nós começamos o nosso estudo por lá, né, das 70 semanas. E lá em Daniel 9, 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Muito bem, contudo, quando Deus enviou o Messias, Jesus, aquele que veio para tirar os pecados, né, de Israel, o que Israel fez? Eles não reconheceram e acabaram matando Jesus lá na cruz, né? E por esse motivo, lá no ano 70, então, o exército de Roma, né, os romanos, eles invadiram Israel, destruíram a cidade, destruíram o templo, né? E o povo acabou sendo disperso pelo mundo todo, né? É a conhecida diáspora. Israel ficou então quase 1900 anos sem ter a sua terra de volta. E isso aconteceu em 1967, naquela Guerra dos 6 Dias, né? Israel tomou Jerusalém de volta e está nela lá até hoje. E aí, Israel vai continuar governando Jerusalém por muito mais tempo? Há uma profecia proferida por Isaías, lá no capítulo 63, quando ele diz que só por um pouco de tempo o teu santo povo a possuiu. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Então veja que Israel não vai ficar lá muito tempo dominando a cidade de Jerusalém. Nós temos aí algumas profecias, né, que falam que o anticristo vai se levantar e vai liderar um grande exército e vai invadir e tomar Jerusalém. Você pode ver isso lá em Zacarias 14, nos versículos 2 e 3. Em Apocalipse 11, no versículo 2, também fala que os gentios vão pisar Jerusalém por 42 meses, 3 anos e meio. Mas quando terminar esse prazo, então Jesus vai voltar para trazer salvação a Israel e colocar Israel como cabeça das nações. Isso só vai acontecer de fato no milênio, tá? Isso não acontece agora. Agora, é importante a gente falar uma coisa. Existe uma teoria chamada teoria da substituição, e que uma grande parte dos irmãos acreditam nessa teoria. Ela consiste em substituir Israel pela igreja nas profecias, nas promessas feitas aos judeus. Eu escuto por todos os lados aí os irmãos dizendo que a igreja é a Israel de Deus, né? Interessante que essa substituição ela só ocorre quando a profecia é para abençoar Israel.
Então os irmãos se apoderam dessa promessa dizendo que é para a igreja, né? Mas eu não vi ninguém substituindo Israel pela igreja, por exemplo, quando Jesus anuncia a grande tribulação em Mateus 24:15. Você já viu alguém falar que aquela profecia que Jesus dá, né, da grande tribulação, começa ali em 24:15 em diante, né? Você já ouviu alguém falar, não, ali é para a igreja que vai sofrer, a igreja que vai ser escravizada, a igreja que vai passar por essa grande tribulação? A gente não vê isso, né? Só vê a substituição quando é promessa, coisa boa, bênção, né? Mas, queridos, nós não podemos nos confundir. Há profecias para a igreja e há profecias que são específicas para Israel. E nós vamos ver agora algumas profecias específicas para Israel. Tá? Então, com relação à salvação, existe sim promessas, profecias que dizem da salvação de um remanescente de Israel, não de todo Israel, mas de um remanescente, uma parte pequena de Israel. Lá em Romanos, Paulo escreve no capítulo 9, versículo 27, ele fala assim, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então uma parte que persistir vivo, né, nesse fim dos tempos é que vai realmente ser salvo. Zacarias também dá uma profecia no capítulo 13, dizendo, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então veja aí que há uma salvação prometida para Israel, especificamente para Israel, tá? Mas não é para todos os israelitas que vivem hoje. Tá? É apenas para um remanescente que vai passar pelo fogo, que vai ser purificado, que vai permanecer até o fim. Tá? Também há uma promessa específica para Israel, dizendo que o Senhor vai trazer todos os dispersos de volta para Israel. Se você for ver Zacarias 14, versículo 2, fala que metade da cidade sairá para o cativeiro, vão ser levados cativos, né, para outras nações. E existem promessas da volta desses judeus para Israel. Tá? Então, veja bem, são vários versículos que falam sobre isso, eu separei 2 aqui. Um é Zacarias 8, versículo 7 e 8, que diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Também em Isaías 11:11, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate, das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Então o Senhor vai fazer isso acontecer. Tá? Aí também tem algumas profecias falando que Israel verá o Senhor Jesus. Eles vão ver mesmo com seus olhos, né? Os que vão estar vivos. E eu separei aqui 4 passagens. Zacarias 12 fala assim, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-los como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele
como se chora amargamente pelo primogênito. Veja vocês, essa passagem revela os judeus vendo Jesus e se arrependendo. Há um arrependimento muito claro nessa passagem, né? Diz que vão olhar para aquele a quem traspassaram e vão pranteá-lo, né? Então vão arrependidos do que fizeram, né, com ele. Em Apocalipse 1:7 fala: eis que vem com as nuvens. Está falando de Jesus aparecendo nas nuvens, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Isaías 52, eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Tá? E Zacarias 13:6 é uma passagem muito interessante, quando diz assim: se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Veja que Jesus, né, ele ainda continua dizendo, meus amigos, o amor do Senhor por Israel não acabou, mesmo depois do que fizeram com ele lá naquela cruz, né? Muito bem, também há passagens, inúmeras passagens falando sobre o Senhor tirar os pecados de Israel, né? Então a primeira delas é Daniel 9:24, que nós já falamos das 70 semanas. Ela tem uma finalidade das 70 semanas, que é para expiar a iniquidade, né? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Então nós vemos isso claramente. Em Zacarias 13 também fala: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Isaías também acrescenta: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Muito bem. Ainda não nos é possível assim a gente afirmar categoricamente se a salvação de Israel seria uma salvação pessoal de cada um desses remanescentes, como com a igreja, tá? Ou se apenas uma salvação como nação, né? De colocar Israel como cabeça das nações, o que isso vai acontecer no milênio, né? Israel será a cabeça das nações. Mas assim, não dá para a gente fazer uma afirmação categórica. Se for pessoal, eles participariam do arrebatamento da igreja? Eles seriam arrebatados junto com a igreja? Ou eles teriam assim um outro arrebatamento, ou uma ressurreição só para eles? Então são perguntas que ainda nós não temos, né, assim, respostas categóricas, né? Só algumas especulações, né? Mas se você vê Nova Jerusalém, que simboliza a igreja, né? Lá em Apocalipse 21, fala que essa Nova Jerusalém tem 12 portas, que são as 12 tribos de Israel, e 12 fundamentos, que seriam os 12 apóstolos. Então pode ser que nela, né, na igreja, seriam incluídos os remanescentes de Israel, mas isso é uma especulação apenas, né? Bom, vamos falar sobre os 144 mil, que há muita especulação por aí, fala-se muita coisa sobre os 144 mil, é um número certo, exato, é isso mesmo? Como que é? Quem são eles, né? Tem até uma seita aí, né, que fala desses 144 mil, que eles são os 144 mil, mas que já ultrapassou, e aí vem as... Bom, Apocalipse 7, versículo 1 em diante, vamos ler para a gente procurar entender o que diz a palavra. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma.
Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Bom, aí vem a descrição, né, das tribos, aí há muita polêmica, mas está lá, os 2 filhos de, Israel, de José foram incluídos, foi tirado essa tal tribo, foi tirado tal, e aí há uma especulação, eu não vou entrar nisso, tá? Para nós não há necessidade de entrarmos nesses pormenores. Eu queria saber o seguinte, qual a finalidade da selagem? Por que esses 144.000 são selados? Muitos interpretam que esses 144.000 são selados com o Espírito Santo para pregarem o Evangelho durante a grande tribulação. Aí eu faço uma pergunta: como vão pregar o Evangelho se Israel estará debaixo de escravidão? Porque quem ficar em Jerusalém vai estar escravos dos gentios lá. E a metade da cidade vai sair para o cativeiro, vai sair escravo. E como é que os judeus vão pregar esse evangelho, né, no mundo? Essa é uma pergunta que se faz. Outra pergunta: a selagem não menciona, a Bíblia não menciona que essa selagem ela seja com o Espírito Santo. Ninguém está falando que é um selo do Espírito Santo, né? Outra coisa, anjos selando homens com o Espírito Santo, isso não é nada bíblico, né? Quem enviou o Espírito Santo foi Jesus. Agora imagina um anjo pegando o Espírito Santo, que é Deus, né? Como que ele vai, o anjo, trazer o Espírito Santo para colocar nos homens? Isso para mim não tem nexo nenhum, né? A palavra mostra que existem anjos que vão fazer dano à terra, ao mar, e aí, então, antes de que essas pragas, essas catástrofes aconteçam, é dado uma ordem: ó, para aí, ninguém faz nada, ninguém manda problema nenhum, nem praga nenhuma para o mar, para a terra, para a erva verde, para aí, para tudo. Vamos primeiro selar esses 144.000. Então, para mim, fica muito mais óbvio declarar que essa selagem é justamente para que esses 144.000 não morram, tá? Diante das catástrofes que virão sobre a terra e das quais eles vão participar. Então passam pelo fogo, né? Como a palavra nós já lemos lá, que se 1/3 vai passar pelo fogo, como a prata é purificada pelo fogo, como o ouro. Então eles vão passar por toda essa situação, mas não vão morrer. Por quê? Porque existe um selo de Deus na testa deles, como dizendo assim: ó, esse não. Lembra quando Deus mandou lá no Egito, né, aquelas pragas, e a última praga era a morte dos primogênitos, né? E aí Israel foi selado com sangue, era para eles passarem o sangue do cordeiro, né, nos umbrais das portas, né? E aí o anjo da morte que ia passar por lá, se ele visse aquele sinal, ele não tocava ali naquela casa. Eu penso que é mais ou menos assim, né? Os anjos que vão trazer as pragas e vai matar muita gente, a hora que ele vem ver o selo, opa, esse está selado por Deus, tem selo de Deus, não vão mexer com ele. Então, essa é a forma de eu pensar, ok? Bom, então, vocês viram aí que há uma salvação para os remanescentes de Israel, né? Isso é fato, tá? Ela vai acontecer, tá? Agora, existem muitas perguntas ainda sem respostas para nós. E a gente vai perceber aí que muitas dessas profecias
dadas aos judeus, né, colocando Israel como cabeça das nações, e os judeus sendo abençoados, estando à frente das outras nações. Isso vai acontecer no milênio, né? Uma grande parte dessas profecias acontecem no milênio, tá? Então, há muitas coisas para se falar sobre Israel, sobre a sua salvação, mas eu acho que isso é o que há de mais importante para a gente fazer um resumo, ok? No próximo vídeo nós vamos falar sobre o milênio. Quem é que vai participar dele? Qual a razão do milênio, né? Qual o motivo do milênio? Por que do milênio? Então vamos procurar conversar sobre isso, ok? Fica conosco aí, até a próxima. Deus abençoe.